segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Mas eu gostaria de começar pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec fez, que é a seguinte: o que é Deus? E a resposta que Kardec recebeu foi: Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. E nesse nosso capítulo 11, no item 9, nós vamos encontrar uma passagem ditada pelo Espírito de Fenelon, que diz o seguinte: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do vosso coração, a centelha desse fogo sagrado. E o amor é algo tão importante na passagem de Jesus, que João, o evangelista João, numa das passagens escreve que Deus é amor. E que é tão importante, veja qual a importância de se amar, que o evangelista, o João, ele não define que Deus é alguém que ama. Ele define que Deus é o amor. Depois Paulo, o apóstolo Paulo também, numa das passagens, e é uma carta aos Coríntios muito conhecida por todos, tem um trecho que eu vou ler para vocês que diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se Deus é amor, e de acordo com a resposta dos Espíritos para Kardec, Deus é a inteligência suprema, princípio de todas as coisas. O amor é o princípio de todas as coisas. O amor é o princípio de todos nós. É do amor que viemos. E lá no Espírito de Fenelon diz que todos nós temos essa centelha divina nos nossos espíritos. Do mesmo modo que a gente não consegue sobreviver no corpo físico sem alimento, sem a água, sem a nutrição, espiritualmente nós não conseguimos sobreviver sem amor. E aí nós estamos num mundo em que isso é muito discutido, é muito contestado. Como amar no mundo em que nós vivemos? E nós que hoje nos consideramos pessoas civilizadas, pessoas que têm cultura, que têm informação. Certa vez um navio estava perdido há meses no mar. E os marinheiros estavam desesperados, de fome, de sede, já estavam causando entre eles. Aí de repente eles enxergam um morro, se aproximam, um grita terra à vista, se aproximam do morro, e aí olham lá no topo do morro, tem 3 forcas com 3 homens pendurados.
E um diz para o outro: chegamos à civilização. Se isso é civilização, a gente pode pensar: ah, mas isso são os marinheiros lá, né, perdidos no mar. Será que nós hoje, em alguns momentos na nossa jornada, não nos regozijamos, nos considerando civilizados, com alguns atos de violência, com alguns atos que a gente fala assim: e se merecia mesmo isso? Se nós voltarmos lá na passagem de Paulo, na carta aos Coríntios, Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, se nós viermos do amor, temos a centelha desse amor em nossos espíritos, a centelha divina. Estamos aqui nesta jornada, estamos aqui na Terra por um único motivo, que é aprender a amar. Coisa que nós estamos voltando, e ainda não aprendemos a amar. E é por isso que nós estamos de volta nesta escola chamada Terra. Nelson Mandela, alguns talvez já ouviram falar dele, né? Foi presidente da África do Sul, mas ficou durante 30 anos, o Mandela ficou preso por conta de racismo, por conta do preconceito, por conta do falta de amor. E Mandela tinha uma frase muito importante que ele dizia o seguinte: nós não nascemos odiando a ninguém, nós aprendemos a odiar as pessoas. E se nós aprendemos a odiar, nós também podemos aprender a amar. E nós estamos neste mundo, estamos nesta jornada para aprendermos a amar. E nós precisamos pensar como é que a gente aprende a amar. Eu vou contar uma pequena história bem infantil para vocês, para mostrar como é que nós aprendemos a odiar, como é que nós ensinamos ao outro a odiar. É a história da cobrinha e do sapo. A cobrinha e o sapo vinham caminhando, cada um do seu lado na floresta, e se encontraram. E o sapinho novinho olhou aquele ser rastejante e perguntou: olha, por que você anda desse jeito? E a cobra responde para ele: olha, porque eu sou uma cobra, e nós cobras andamos assim. Mas por que você anda pulando desse jeito? E ele responde para a cobrinha: ah, porque eu sou um sapo, e nós sapos andamos pulando desse jeito. E ali eles ficaram conversando, e começaram a trocar ideias, a ficar amigos. E a cobrinha disse para o sapo: você quer que eu te ensine a subir na árvore, depois escorregar para o outro lado? E assim ela fez, subiu numa árvorezinha, e o sapo descia junto. E o sapo disse para ela: ah, mas eu vou te ensinar a dar uns pulinhos então, mesmo rastejante. E o sapinho foi lá e ensinou a cobrinha, e ficaram ali passando o dia todo. Terminado o dia, cada um voltou para sua casa, mas na despedida falou: olha, amanhã a gente se encontra de novo. E a cobrinha falou para o sapo: ah, eu tenho um truque novo que eu vou te ensinar. E o sapo falou assim: ah, eu também vou te ensinar um negócio muito legal. E foram para casa. Chegaram em casa, o sapinho chegou todo feliz, tinha encontrado um amigo, tinha feito uma amizade. E a mamãe sapa perguntou: nossa, que felicidade é essa que você está aí? Nossa, mãe, encontrei uma amiga, mas olha, uma pessoa maravilhosa, me ensinou a subir na árvore, a descer. Mas que amiga é essa? Ah, uma cobra. Mas você está ficando louco. Cobra é a pior família que eu conheço. Eles só passam veneno para os outros. Você não pode ter amizade com esse tipo de gente, com esse tipo de bicho. Fuja desse tipo de bicho. Eles são peçonhentos.
Elas só querem o nosso mal. E o sapinho olhando para a mãe e tentando imaginar: puxa vida, mas eu passei o dia todo com a cobra e só vi coisa boa. Ela só me ensinou coisa boa, eu só fiquei alegre. E lá na casa da cobrinha, ela também chegou toda. E a mamãe cobra perguntou: nossa, mas como você está feliz hoje? O que você fez de bom? Ah, mãe, fiz uma amizade com um amigo diferente. Mas olha, mas é um bichinho muito legal. Quem que é? Um sapo. A mãe cobra deu um pulo para trás, se é que a cobra pula, pulou para trás e falou assim: não, você não pode ter amizade com um sapo. Sapo é para a gente comer. Sapo é para a gente se alimentar dele. Só serve como alimento, não tem nada de bom, jamais vai te passar alguma coisa de bom. No dia seguinte, os dois bichinhos estão andando na floresta, um olhou para o outro e parou um longe do outro. E um olhava para o outro, e o sapinho pensava: cobra não presta, cobra é venenosa. E a cobrinha pensava assim: se ele der mais um passo, eu engulo ele. É uma história extremamente infantil, mas de um significado muitíssimo importante. Quantas vezes será que nós alimentamos, nós ensinamos as pessoas a não gostar do outro? Nós não deixamos as pessoas amar o outro. Quantas vezes será que nós nos comportamos como mamãe cobra ou como mamãe sapa na nossa vida? Ou quantas pessoas fizeram isso conosco? Nos ensinaram que, olha, esse tipo de gente não é bom se conviver com ele. Pessoa dessa cor, não é bom se conviver com ele. Pessoa que tem essa opção de vida, não é boa se conviver com ele. E nós fomos criando aqui dentro preconceitos. Nós fomos criando aqui dentro sentimentos negativos a respeito do próximo, sem nunca às vezes ter convivido com a pessoa. Por quê? Porque na sociedade que nós vivemos está cheio de mamãe cobra, de mamãe sapa. O que nós precisamos tomar cuidado é: será que nós não agimos assim também com os nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco? Nós não alimentamos esse sentimento em relação ao outro? Lembrem-se do que Mandela disse: nós não nascemos sabendo odiar, nós aprendemos a odiar. E se nós aprendemos é porque alguém nos ensinou a odiar. E se nós podemos aprender a odiar, por que a gente não aprende a amar? E o Mestre Jesus esteve aqui exatamente para isso, para nos ensinar a amar. E num dos encontros de Jesus, ele foi questionado por um dos doutores, perguntando a ele: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E como tinha os mandamentos, de Moisés, queriam questioná-lo para ver, vai que ele disse que um é mais importante do que o outro. E Jesus diz: amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como eu vos amei. E Jesus veio para mudar aquela que se dizia antes, que amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amará a teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio ensinar algo diferente. Ele veio e disse para nós: amarás a teu próximo como eu os amei. É diferente do que você pensar: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que fica é fácil amar ao outro como Jesus amou? Será que é fácil amar ao próximo como Jesus amou? Esse é o maior dos mandamentos. Essa é a principal mudança que nós temos que buscar
na nossa vida. E depois que nós vamos buscar, nós temos uma outra passagem em João, capítulo 4, que João diz o seguinte: o amor de Deus, olhem só, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós vamos em direção ao outro. Não o amor que estás nos céus, ou aquele que está dentro de nós. O Deus na África tem umas tribos que dizem assim, quando eles se encontram, quando encontram com você: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Não é desse Deus que Jesus falava. Olhem só, quando nós estamos fazendo aqui a oração para iniciar, como é que a gente faz a oração do Pai Nosso? Vocês já pensaram nisso? A gente não ora Pai meu que está no céu, né? A gente fala Pai Nosso. A gente diz Pão Nosso. A oração do Pai Nosso, né? A gente diz perdoai as nossas dívidas, ou os nossos erros, tudo mais. Vejam, nós falamos com Deus através do Pai Nosso. Então, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós vamos em direção ao próximo. Vejam como isso muda algumas coisas que a gente pensa a respeito do amor ao próximo. Mas hoje, a palavra amor é usada de uma maneira sem ter um valor realmente, né? E a gente, por isso que eu digo que nós estamos aqui neste mundo, nessa encarnação, para aprender a amar. Olhem só, eu me recordo que certa vez eu estava fazendo também numa outra casa espírita, e a palestra, a conversa se estendeu um pouco mais, que lá abriam, a gente ficava conversando, e quando eu estava saindo, uma senhora chegou para mim e perguntou assim: você está falando do amor ao próximo, mas você me ama? E eu transfiro essa pergunta para vocês. Se você chegar naquela porta ali e encontrar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e a pessoa perguntar para você: você me ama? Você vai responder o quê? Não. Não é verdade? Por quê? Porque a gente tem que voltar lá no ensinamento de Jesus, nessa passagem aqui do João, que diz o seguinte: o amor de Deus se aperfeiçoa dentro de nós conforme nós vamos em direção ao próximo. Ou seja, aos poucos eu vou aprendendo a amar. Jesus não pediu que a gente saísse pelo mundo dizendo para todo mundo: ah, eu te amo, até porque se você sair na rua dizendo eu te amo para todo mundo, aí você vai ter alguns problemas, né? Mas para que a gente comece a amar. E aí eu quero levar num ponto aqui do Evangelho, que é aí que eu queria pensar, para a gente pensar junto. Jesus fala em estar próximo e estar perto. E aí é que está a diferença do amor ao próximo. Todos devem se recordar, ou alguns já leram, sobre a parábola do bom samaritano, né? Que um homem caminhava, né, descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por alguns ladrões. E ficou lá, estatelado. E aí passou um doutor da lei, olhou aquele homem lá e não fez nada. Depois veio um sacerdote, olhou aquele homem lá e não fez nada. E veio um samaritano e viu o sofrimento e se aproximou dele. Tratou, colocou-o no seu cavalo, levou-o para a cidade, para a estalagem, para
que ele fosse, tivesse os primeiros cuidados, e depois ainda deu 2 denários para pagar a estadia. E quando Jesus conta essa passagem, ele pergunta para a pessoa que diz: dos 3, quem é que manifestou o amor? Foi o samaritano. E os samaritanos eram muito mal vistos na época de Jesus. E ele diz: homem, então vai e faz o mesmo, para que você aprenda o que é o amor. Olhem só, o sacerdote estava perto do que sofria, mas não estava próximo. O doutor da lei passou perto de quem sofria, mas não esteve próximo. Quem esteve próximo foi o samaritano. O amor de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós vamos em direção ao outro. Então, quando nós passamos e só olhamos, só sentimos pena, nós estamos perto, mas não estamos próximos. O nosso trabalho não é estar perto nessa jornada, é estar próximo. E vamos pensar nas pessoas que convivem conosco, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Será que nós estamos perto dessas pessoas ou nós estamos próximos? Entendendo que a proximidade é que manifesta o amor, não estar perto, estar próximo. O amor de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós vamos em direção ao outro. E às vezes as pessoas convivem conosco na mesma casa, mas nós jamais estamos próximos. Estamos perto, mas não estamos próximos. Somos distantes numa curta distância. Porque Jesus fala de um amor que é manifestado de espírito para espírito. E quantas vezes as pessoas que moram conosco são tão distantes da gente, talvez a gente sinta isso, apesar de estar perto, estão extremamente distantes, porque nós não caminhamos em direção ao outro para manifestar o amor, para manifestar o carinho, para manifestar a palavra de conforto, para manifestar o perdão. Por que as pessoas, quando começam a discutir, começam a gritar? Começam a discutir, a voz começa a se elevar. Porque os espíritos se afastam e a gente começa a gritar. Vocês já viram 2 pessoas se amando? É aquela coisa, fala baixinho, cochicha, faz um carinho. Mas quando as pessoas estão brigando, elas tendem a gritar. Os espíritos se afastam. Então, mesmo estando perto, não estão próximos. E o amor de Jesus, esse amor ao próximo que Jesus veio nos ensinar, é esse. Caminha em direção ao outro. E o amor de Deus vai se aperfeiçoar. Com as dificuldades que o outro tem de se relacionar com você. Vamos voltar lá na passagem da carta de Paulo. O amor, o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E alguém deve estar pensando assim: mas é muito difícil esse tal de amor. É mesmo. E nós estamos sendo reprovados há encarnações na prova final. Volta lá, Vicente, vai aprender a amar de novo. Você não aprendeu ainda. E a gente volta de novo. E busca
aprender. E Deus, na sua bondade, coloca no nosso caminho todas as pessoas, todos os espíritos que nós precisamos para aprender a amar, para praticar esse amor, para ir em direção ao outro. O que nos cabe nessa encarnação é transformar a nossa proximidade em amor. Se estamos perto, vamos caminhar em direção ao outro e transformar essa proximidade em amor. É difícil? É. Mas é difícil para o outro sentir a mesma coisa em relação a gente também. Como será que a gente se coloca? E cada um de nós, mesmo vivendo numa mesma casa, numa mesma família, está em momentos diferentes da caminhada da evolução espiritual. Certa vez um mestre caminhava com seus discípulos próximo a um riacho. Alguns talvez conheçam essa história. E ele viu, vindo no riacho, um escorpião. E o mestre, mais do que rapidamente, entrou no riacho, pegou o escorpião para tirar da água, e o escorpião picou a mão dele e caiu na água de novo. Ele foi procurar um graveto até pegar o escorpião e trazer para o gramado. E os discípulos ficaram olhando aquele fato, e então perguntaram para o mestre: mestre, por que você foi novamente tentar salvar esse bicho se esse bicho te picou? E o mestre disse a eles o seguinte: está na essência dele ainda machucar, não na minha. Então, às vezes, nós convivemos com pessoas que têm na sua essência ainda o machucar. É importante que você não tenha na sua. É importante que você caminhe em direção a ele, para transformar a proximidade em amor. O Chico, numa das passagens, diz o seguinte, que ele sempre repetia para ele mesmo. Ele disse que se ele pudesse, ele falaria isso para o mundo todo, mas ele sempre repetia para ele mesmo que ele estava aqui para amar, e que o verdadeiro amor não pede nada para si. O verdadeiro amor não pede nada em troca. Aí alguém pode pensar: mas Vicente, primeiro você falou de Jesus, agora está chegando Chico Xavier, nós estamos meio longe ainda. Eu estou muito longe ainda. E muitas vezes, talvez, nós nos comportemos como o escorpião. Quando alguém se aproxima com um gesto de carinho, eu machuco. Machuco porque aqui dentro, talvez, eu esteja alimentando orgulho que não me permite perdoar. Mágoa. E aí, quando a pessoa se aproxima, eu machuco. E a pessoa vai se aproximar de novo. Talvez eu machuque de novo. Porque está na minha essência ainda machucar. Mas talvez na essência do outro não esteja mais. Já esteja se desenvolvendo o amar. E esse amor, esse verdadeiro amor, não morre de morte natural. Todo amor morre de morte causada, acidental. Todo amor morre causada por mágoa, por desatenção, por desprezo. Nenhum amor morre de morte natural. Por quê? Porque o amor não morre. Por quê? Porque o amor é a nossa origem, é nosso
nosso início. Aí nós precisamos pensar o seguinte: mas eu amo todas as pessoas da minha família. Ama mesmo? Todo mundo da sua família. Você ama essa pessoa, ou essa pessoa é útil a você? Isso é forte, mas é verdadeiro. Às vezes, encontramos utilidade na pessoa. E se alguém nos perguntar, a gente diz que ama essa pessoa. Me serve como conveniência. E eu digo para as pessoas que amam essa pessoa. Mas fomos buscar na nossa origem, nós estamos com essa pessoa, nós estamos os dois ali para aprendermos a amar. Quando nós estamos para voltar, para reencarnar, 3 são os motivos que nos trazem de volta. Nós voltamos aqui para passar por provas. Que provas são essas? Passei nessa encarnação e aprendi a perdoar. Aprendeu mesmo? Talvez numa outra encarnação a gente venha para colocar esse aprendizado à prova. Ou eu venho para cá para expiar as minhas dívidas, os meus erros em relação ao outro. E alguns vêm para cá por missão. Prova, expiações e missão. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas alguns espíritos vêm com uma missão para nos ajudar a aprender a amar. E é esse ensinamento que o Mestre nos traz no Evangelho de hoje. Amar o próximo como a si mesmo. Mas começamos a pensar, quando nós pensamos em evoluir espiritualmente, ama teu próximo como eu os amei. Jesus, quando estava lá crucificado, disse 7 frases. Uma delas, e uma das primeiras, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus se dirigia a todo aquele povo que escarnearam com ele, que judiaram dele, fizeram um monte de coisa. Jesus se pedia perdão, que o Pai perdoasse aqueles sacerdotes que fizeram os acordos lá, as maracutaias, para que ele no julgamento público fosse condenado. Vejam, aí a gente se reporta novamente a Paulo, né? O verdadeiro amor tudo suporta. Essa é uma das passagens de Jesus. E no final ele, depois de outras frases, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregava ao amor novamente o espírito, voltava a esse amor. Nessa nossa jornada, minhas irmãs e meus irmãos, amar como Jesus amou tem que ser a nossa busca diária. E nós temos oportunidades todos os dias de praticar esse amor. Nos nossos encontros aí da vida, da rua, do trabalho, de casa. Por que será que nós somos tão intensos, tão rudes, tão severos com as pessoas que convivem conosco? Somos tão maleáveis, tão amorosos, tão carinhosos até com as pessoas que convivem conosco fora das nossas casas. Porque nessa
nessa convivência de família, nessa convivência de lar, eu estou perto e estou ali, porque eu tenho que ir em direção ao outro, para aprimorar o amor de Deus, daquela centelha divina que está aqui no meu espírito. Porque nós ainda somos espíritos infantis, imperfeitos, todos nós. E temos dificuldade em manifestar o amor, em fazer o carinho. Não vamos sair desta encarnação para hostes celestiais ou angelicais. Mas o importante seria que saíssemos dessa aprendendo a amar um pouco mais. Se a tua prova nesta encarnação é perdoar porque você está vivendo com pessoas difíceis, entenda que quando você passar por esta prova, você chegou mais próximo do outro. Você de perto transformou a proximidade em amor. No livro Estante da Vida, depois se alguém tiver, leia, tem um texto do Chico que é O Anjo Solitário. Eu estava falando aqui da crucificação de Jesus, e esse texto fala exatamente disso. Mas não fala das coisas que aconteciam ali e que nós já vimos retratados, já vimos em filmes, já vimos em descrições. Esse livro, esse texto, fala daquilo que acontecia em volta do Mestre, que os encarnados não viam. E o Chico psicografou esse texto de uma maneira maravilhosa. Alguns trechos dele diz o seguinte: enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se do céu em Jerusalém e entidades angélicas, em enormes grupos, desceram sobre o Calvário. Naquela poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse enxergar esses seres angelicais que se aproximavam do Mestre. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a insuflar naquele espírito energias renovadoras. Os anjos portadores da consolação ungiam-lhe os pés sangrentos com suaves bálsamos espirituais. Vão imaginando a figura de Jesus na cruz. Os embaixadores, anjos embaixadores da harmonia, tocavam instrumentos delicados e formaram uma coroa viva ao redor daquela machucada cabeça. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz no qual o Mestre estava pregado. Os anjos distribuidores de justiça, depois de ouvirem, depois de sentirem as mãos já duras do Mestre, iniciaram a catalogação dos culpados por aquilo, que mais tarde seriam chamados a resgatar aqueles erros. Os anjos doadores de carinho em assembleia postaram-se na frente do Mestre e acariciavam os cabelos de Jesus. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas.
fazendo aliviar o sofrimento do Mestre. Todos esses mensageiros trabalhavam intensamente em volta do Mestre Jesus. Mas surge do céu um anjo aureolado de intraduzível maravilha de beleza. Solitário, ele desce até o Mestre. Ele não trazia ninguém com ele. Chega perto de Jesus, beija-lhe os pés. Aproxima-se do Mestre e conversa com ele. O mensageiro solitário desprende-se então do Mestre Jesus e vai cumprir a missão a que Jesus lhe designara. Jesus pede que ele vá socorrer Judas. Mesmo suspenso no martírio da cruz, Jesus contemplou o anjo se afastando para os vales escuros para procurar ajudar a Judas. Confiante, Jesus acompanha aquele anjo se afastar e eleva a sua missão em silêncio. E antes de desencarnar, Jesus olha para o anjo que parte ao longe. Esse anjo divino chamava-se caridade. É esse o amor que Jesus pede que pratiquemos. Amar ao próximo como Ele nos amou. O amor que Paulo descreve como aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que Jesus nos ajude nessa nossa jornada, para que a gente possa, aos poucos, ir aprendendo a amar como Ele nos amou. Que assim seja. Graças a Deus.